vão estar trazendo a palavra de Deus para os nossos congressistas. Teremos palestras desenvolvendo o tema central, grupos focais, seminários, momentos de louvor, entrevistas, e tudo isso você pode acompanhar aqui ao vivo pela IPB TV, canal 2. Agora nós vamos até a nossa repórter, a Esther Rose, que está acompanhando a chegada dos participantes. Esther, se você estiver me ouvindo, eu vou passar a palavra para você. Muito bem, então eu tenho aqui ao meu lado o nosso querido presbítero Josimar Santos Rosa, que é o presidente do Sínodo de Brasília. Bom dia, presbítero Josimar, tudo bem? Bom dia, reverendo Marco Antônio, uma satisfação poder participar deste momento de abertura da transmissão através da IPB TV, no canal 2, do Congresso Sinodal Unificado, na sua segunda edição, diretamente da Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília. Muito bom. Presbítero Josimar, é uma satisfação para nós estarmos recebendo esse congresso aqui na nossa igreja. Como o irmão falou, é a segunda edição já do congresso, né? Eu queria perguntar para o irmão qual que é o conceito, assim, qual que é a finalidade desse congresso sinodal unificado. Reverendo Marco Antônio, nós trabalhamos dentro de uma visão onde poderíamos considerar 3 objetivos primordiais. O primeiro deles é a comunhão. Entendemos que a Igreja de Cristo, ela precisa manter acesa a chama da comunhão. O segundo objetivo está exatamente dentro da potencialização da nossa liderança. Precisamos buscar não apenas o despertamento de novos líderes, como também a capacitação ainda melhor daqueles que estão em evidência. E o terceiro objetivo é a edificação da igreja. Entendemos que através desses encontros, através desses eventos, a igreja se edifica, o povo de Deus se prepara ainda melhor para servir ao Senhor em espírito e em verdade, dentro de uma grande dimensão que Deus tem reservado para a sua igreja. Ok, Josimar, uma palavra-chave nesse congresso é a palavra unificado, né? Por que vem, de onde vem, qual a razão de ser um congresso sinodal unificado? Na verdade, nós temos que entender que a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ele comporta as crianças, os adolescentes, os jovens, as senhoras, os homens, enfim, todas as faixas etárias nas suas diferentes dimensões. E quando pensamos num evento unificado, é porque nós temos possibilidade de receber desde as crianças na sua mais tenra idade, até talvez aqueles que já estejam na terceira idade. Isto representa efetivamente a Igreja de Cristo atuante em os nossos dias. E a nossa grande expectativa é que esta unidade dentro do corpo de Cristo esteja dando uma dimensão toda especial para a Igreja do Senhor em os nossos dias, como um testemunho claro, vivo e eficaz daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus haverá de fazer pela instrumentalidade de cada um dos membros. Então, presbítero, por ser um congresso sinodal unificado, é o Sínodo de Brasília, não é isso? Sínodo de Brasília. Quais são os presbitérios representados? O Sínodo de Brasília hoje comporta 3 presbitérios. É o Presbitério Alto Noroeste Mineiro, que está localizado aqui na região de Unai, no noroeste de Minas. É o Presbitério de Brasília, que é o presbitério mais antigo da região, localizado aqui no Distrito Federal, e é o Presbitério Vale do Paraná, que alcança essa dimensão que chega até o estado de Tocantins. Muito embora sejam esses 3 sínodos, esses 3 presbitérios, melhor dizendo, os que compõem o Sínodo de Brasília, nós temos aqui entre nós representantes de outros sínodos da nossa região, o que é sempre uma alegria, uma satisfação e é uma oportunidade de compartilharmos desta maravilhosa experiência. O Sínodo de Brasília hoje, ele tem uma dimensão bem elástica. Se nós pensarmos numa relação norte-sul, nós temos aproximadamente 1.200 quilômetros entre o extremo sul, que poderíamos representar pela cidade de Bonfinópolis de Minas, até a cidade de
Taguatinga do Tocantins, lá no sudoeste de Tocantins. Nós temos, então, aproximadamente 1.200 quilômetros de extensão. E é importante registrar que nós temos aqui representantes dos dois extremos, tanto da região de Bonfinópolis como de Taguatinga do Tocantins. Ok. E a proposta, então, é atender e abranger as lideranças desses diversos segmentos na vida da igreja. Qual que é o público-alvo, então? O nosso público-alvo está exatamente em alcançar a liderança hoje atuante e marcante na vida da igreja. Nós alcançamos as chamadas frentes de integração, onde nós temos as sociedades internas. E para as sociedades internas, nós temos aqui presentes entre nós todos os secretários gerais da Igreja Presbiteriana do Brasil, desde a infância até a terceira idade. Temos os seminários que nós vamos desenvolver buscando o fortalecimento das frentes de apoio, evangelização, missões, música, louvor e adoração, ensino teológico, então dentro da ação social. Então todos esses compartimentos, eles estão devidamente sendo contemplados na programação do Congresso Sinodal Unificado. Ok, presbítero Josimar, hoje então durante o dia nós vamos estar juntos, talvez tenhamos oportunidade novamente aqui de falar mais alguma coisa juntos aqui para os nossos ouvintes. Faço votos de um congresso muito abençoado aí. Muito obrigado. Muito obrigado, reverendo, e nosso desejo a você que está nos acompanhando é que fique conosco até o encerramento desse evento. Por certo, Deus tem para os nossos corações algo maravilhoso, como tem também para o seu coração. Muito obrigado pela oportunidade de falar nesse momento na abertura da transmissão do nosso Congresso Sinodal Unificado. Obrigado, presbítero Josimar. Bom dia, pastor Marco, bom dia a todos que nos assistem. Aqui no Congresso Sinodal Unificado, CSU, muitas pessoas já vieram fazer seu cadastramento. A última informação diz que 715 pessoas já fizeram sua inscrição, mas ainda tem muita gente fazendo inscrição, então ainda não temos o número exato. Aqui vieram gente de toda parte do país, desde Unai, Buritis e várias outras regiões do Sínodo, como regiões fora do Sínodo de Brasília também. Hoje teremos 6 seminários e 6 grupos focais, durante manhã e tarde. É com você, pastor Marco. Meus queridos, hoje, durante todo o dia do Congresso Sinodal Unificado, nós teremos uma programação bastante diversificada, procurando atender todo o público-alvo que esse congresso pretende alcançar, que vão dos líderes das crianças, passando pelas lideranças dos adolescentes, jovens, indo até as nossas mulheres, a SAF, os homens com o PH, aquelas que são consideradas as principais frentes ministeriais de uma igreja, sejam elas a adoração, a evangelização, seja o ensino, a evangelização, missões, ação social. Então todo esse arcabouço do ministério e da vida da igreja vai ser contemplado na nossa programação pelos nossos preletores. Eu estarei aqui durante o dia trazendo informações junto com a nossa querida repórter Esther Rose, trazendo informações sobre o Congresso. Faremos toda a cobertura deste evento hoje para você que está em casa nos assistindo pela internet. Nós estamos aqui em Brasília, na 906 Sul, na Igreja Presbiteriana Nacional. E nós vamos ouvir diversos dos preletores. Agora, por exemplo, está chegando aqui o reverendo Obedes Júnior. Tudo bom, reverendo? Por favor, pega aí o seu microfone. Bom dia, Obedes. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia a todos. Alegria. Prazer ter o teu irmão aqui com a gente nessa pequena entrevista aqui. Obedes, você como pastor da igreja, queria pedir para você falar para o pessoal de casa assim, como é que está sendo o seu sentimento com o fato da nossa igreja, que a Igreja Presbiteriana Nacional está sediando esse importante congresso da nossa denominação. Ok. Mais uma vez, bom dia a todos, saúdo a todos. E estar aqui na igreja recebendo o segundo CSU, né? E esse evento, que é o evento do Sínodo aqui
do Sino de Brasília, é uma, assim, para nós é uma festa, né? Acho que a gente pode resumir com essa palavra, é uma festa, porque é uma das poucas oportunidades que a gente tem tido de reunir os membros de todas as igrejas dos 3 presbitérios, né? Aproximadamente quantas pessoas você acha que vão estar participando hoje? A nossa expectativa é de até 1.000 pessoas, entre 800 a 1.000. Já foram inscritas 750. São muitos membros da igreja envolvidos na recepção e coordenação do evento? Isso, temos uma equipe da igreja na área da cozinha, na área da recepção, também na área da logística, no acompanhamento dos preletores, na multimídia, e que vem as gravações, o som. Toda a junta diaconal está convocada. Então temos aí cerca de 80 pessoas da igreja na equipe, dando toda a logística para o evento. Ok, Obedes, você é um dos preletores também, não é isso? E nós sabemos, creio que é de conhecimento de boa parte da igreja, que você é o presidente da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Okay. Né? Dentro da sua experiência à frente da nossa agência, as viagens que você tem feito, o acompanhamento dos missionários, quais você vê hoje que são os principais desafios, as oportunidades para missões transculturais para a nossa igreja no contexto atual? Ok. Assim, para nós, da APMT, foi o fato do tema do evento, né, do congresso, ser missões. Então isso vem configurar aquele pensamento, definir aquele pensamento, que é o pensamento que é a nossa convicção mesmo, que a missão, qualquer projeto missionário da igreja, é o pulmão da igreja, né? É o pulmão da igreja. Então, nós temos visto aqui na igreja como exemplo, e também em outras igrejas. Conversava agora com o presbítero Alexandre, que é o secretário-geral da Mocidade, e ele falando da igreja dele em Juiz de Fora, que eles começaram agora a investir em missões, o presbitério, e de repente o presbitério deu um salto. Então, com 16 congregações novas prontas para se preparando para a organização, e ele está impressionado de ver como que um projeto missionário deu um upgrade, uma impulsionada mesmo. Auxílio, né? Então nós cremos nisso, nós cremos que a igreja, quando se envolve em missões, seja ela a nível transcultural, nacional, né, ou mesmo a missão da evangelização da igreja, a missão urbana, a igreja só tem a ganhar, a crescer, a crescer. Deus começa a mandar os recursos para a igreja fazer os seus projetos. Então nós cremos nisso. Ok. Reverendo Alberto, faço voto de um congresso abençoado, uma palestra abençoada que você vai ministrar também. Ok, tá? obrigado a todos. Obrigado. Um abraço, querido. Nós vamos passar a palavra então para Esther Rose, que é a nossa repórter, que tem informações do credenciamento do congresso, como é que está a movimentação por lá. Estamos aqui com a Dalila e com o Wilson, que vão participar do seminário aqui com a gente, do congresso. De que igreja vocês são? Da Congregação Presbiteriana do bairro Cachoeira, em Unai, Minas Gerais. E Dalila, que grupo focal você está pensando em participar? Trabalho da adolescência. E o seminário? O seminário é Cosmovisão Bíblica. Quais são as suas expectativas para o dia de hoje? Com relação ao trabalho da adolescência, eu gostaria de adquirir mais estratégias, assim, dicas de como lidar com eles, a linguagem melhor para usar com eles, para tentar fazer um trabalho que seja acessível. E quanto ao seminário, tem alguma expectativa também? O seminário Cosmovisão Bíblica, eu vim por curiosidade, assim, eu quero entender assim, de que se trata, o que é que vai trabalhar. Eu não tenho ainda muita noção do que vai ser, mas eu quero aprender. Então as expectativas para hoje estão boas? Altíssimas. E você, Wilson, qual grupo focal você vai participar? Trabalho masculino.
E o seminário, qual será? É o grupo de evangelização e... evangelização. Quais são as expectativas para o dia de hoje? O meu interesse nesse dia é de receber uma injeção de ânimo e levar lá para a igreja onde eu trabalho, para nós estarmos fazendo um bom trabalho lá no decorrer desses dias que eles estivermos. Então é isso, Pastor Marco, com você. A senhora também vai dar uma palestra, não vai? Eu vou falar sobre... Com a nossa querida irmã, professora Eunice Souza da Silva, né, que é a secretária geral do trabalho feminino da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bom dia, dona Eunice. Uma satisfação muito grande. A senhora Prazer é meu. Está conosco aqui hoje em Brasília, participando desse congresso. Tá? Então, nós ficamos sabendo que a senhora acaba de chegar de uma viagem da África. Sim. Uma viagem oficial. Isso. Com a SAF e a APMT. Só podia falar um pouquinho que viagem foi essa, qual a finalidade? Nós planejamos essa viagem com um objetivo bem específico. Nosso objetivo era treinar as mulheres de 3 países, Angola, Moçambique e África do Sul, quanto ao trabalho da mulher na igreja. Em Angola e Moçambique, o nosso trabalho se resumiu em trabalhar com artesanato, corte e costura. O trabalho feminino do Brasil, por meio de ofertas e a nossa contribuição anual que nós temos, nós compramos máquinas de costura. 13 máquinas de costura para Angola e 10 máquinas de costura para Moçambique, com o objetivo de ensiná-las a costurar. E levamos 3 costureiras conosco com esse objetivo. E foi excelente isso. Também levamos irmãs para ensinar o artesanato. O objetivo é que elas aprendam e possam ter um sustento para elas, que isso gere renda para a família, que elas possam ganhar, porque a gente vê a dificuldade das mulheres de Angola e Moçambique quanto à parte financeira. A senhora que tem estado já há muitos anos à frente do trabalho feminino da Igreja Presbiteriana, quantos anos já faz? Olha, desde 1978. 78, então já há um bom tempo, né? Então a senhora tem uma vivência muito grande do trabalho feminino das diversas regiões do país, agora com uma experiência também desse contato com mulheres de outras nações. Quais a senhora vê que são os principais desafios para a mulher, especificamente para a mulher presbiteriana, atualmente? Olha, eu creio que a modernidade hoje tem feito a mulher sair do seu lar para trabalhar, para ajudar no sustento. E isso tem sido um grande desafio, porque ela continua sendo a dona da casa, ela continua sendo a mãe e a esposa, então ela tem que administrar o trabalho secular com o trabalho da casa, né? Cuidar dos filhos, a educação dos filhos. Ela tem que ser a mulher sábia de Provérbios 31, fazer tudo e dar conta de tudo. Mas tem sido um desafio ela educar as crianças nos princípios do Senhor. E a senhora vai ser uma das preletoras aqui nesse congresso? Sim, vou ser aqui. A palestra da senhora vai abordar relacionado? Dentro dessa área. Nós vamos trabalhar sobre o Ministério da Mulher na Igreja, né? Como a mulher pode dizer, dentro dos princípios bíblicos e dentro dos princípios da teologia reformada, o que a mulher pode fazer na igreja, como ela pode ser útil na igreja, e não deixando de cuidar do seu lar, da sua casa e nem do trabalho secular que ela realiza. E eu pergunto ainda à senhora, dona Eunice, como a senhora vê o futuro do trabalho feminino da SAF na Igreja Presbiteriana do Brasil, pensando agora nas próximas gerações? Nós temos trabalhado no sentido de revitalizar as sociedades internas, em especial na minha área, revitalizar o trabalho da SAF. Nós temos dito às mulheres que elas têm que sair daquela rotina de trabalho, dinamizar o trabalho delas, sem perder a sua estrutura, enquanto sociedade osciladora feminina, mas dinamizar o seu trabalho, para que outras pessoas, outras jovens, mas possam adentrar a esse grupo que é a SAF. Eu tenho usado uma frase do poeta Mário Quintana: não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim para que elas venham.
Então, cuide da SAF, faça da SAF um lugar prazeroso, gostoso, para que outras irmãs venham. Então, nós temos trabalhado neste sentido. E temos projetos, trabalhamos projetos para que isso realmente aconteça, né? Agora, nós sabemos que dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil há outros movimentos contrários a essa estrutura da igreja, né? Essa estrutura das sociedades internas, e que tem tirado o privilégio das mulheres de trabalhar enquanto sociedade osciladora feminina. Mas nós estamos trabalhando para o Senhor. Todo mundo trabalha para o Senhor, né? Mas a gente está assim, preocupado com o trabalho nosso enquanto uma sociedade organizada, que tem 129 anos. 129 anos. E um histórico de serviços valiosos. Valiosos para a igreja, né? Valiosos. A denominação, as igrejas locais, as famílias. Nós temos tido muito retorno, e retorno positivo, por parte da liderança da igreja. O senhor esteve no encontro de pastores e a avaliação que nós recebemos dos irmãos e das irmãs que lá estiveram foi assim uma coisa maravilhosa e que nos animou a fazer um segundo encontro, né? Fazer um segundo, porque nós estamos proporcionando isso e com uma visão, cuidando dos nossos profetas. Isso foi recentemente, há cerca de um mês e pouco, né? Em Caldas Novas, um encontro de pastores e esposas. Nós tivemos lá 260 casais, fora os pastores solteiros que estavam lá. Okay. Dona Eunice, é um prazer, uma honra muito grande ter a senhora meu, aqui muito obrigado. Entre nós. Tá? Que Deus possa abençoar muito a palavra da senhora aí hoje. Amém. As lideranças que vão participar. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui nessa entrevista com o senhor. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Nós vamos então agora passar a palavra a Esther Rose, nossa repórter do CSU, que vai trazer mais informações sobre como vai caminhando o nosso congresso, já prestes a ter aqui a sua abertura na Igreja Presbiteriana Nacional, aqui em Brasília. Nós temos aqui hoje cerca de 750 pessoas, em princípio. Daqui a pouco nós vamos ter também essas informações com mais detalhes, participando do Congresso Sinodal Unificado. É a segunda edição desse congresso, que se realiza sob o patrocínio e a liderança do Sínodo de Brasília, e esse congresso visa, de maneira integrada, multidisciplinar, preparar, formar nossas lideranças, desde aqueles que são líderes das crianças até os líderes da terceira idade, passando aí pela adolescência, mocidade, com foco nos ministérios centrais que a igreja desenvolve, da adoração, do ensino, da evangelização, do serviço social, de missões transculturais também. Então, uma proposta bastante abrangente, que tem abençoado muitos concílios, muitas igrejas aqui na região do Sínodo de Brasília, que por sua vez também contempla 3 presbitérios. Os presbitérios que o nosso sínodo abrange, eles são os presbitérios Alto Noroeste Mineiro, o presbitério de Brasília e o presbitério Vale do Paraná. Hoje, durante todo o dia, tanto pela manhã, tarde e noite, nós teremos diversos preletores trazendo a palavra de Deus, e esses preletores falarão em palestras centrais, grupos focais, em seminários durante todo o dia. Nós vamos agora então com a Esther Rose, que vai nos falar sobre como está indo o Congresso CSU. Aqui do meu lado tem a Lília e o Vitor. Vamos conversar um pouco com eles. Lília, de que igreja você é? Da Igreja Presbiteriana do Guará 2. Você veio fazer que grupos focais e que seminário? Eu vou participar do trabalho feminino, né, que é a SAF, e na ação social também, que eu já faço trabalho nessa área. E está com expectativas aí para o Congresso? Sim, sempre temos expectativa, cada vez aprendermos mais, né, estar preparado, né, e é muito lindo ver tudo isso aqui, né, o povo de Deus querendo aprender sempre mais, né. Muito obrigada, Lília. Você, Vitor, de que igreja você é? Taguatinga, Tocantins. E que grupo focal que você veio participar? Eu fiquei em trabalho, mocidades e missões. Seminário? Isso, missão. Yeah. E as expectativas quais são? São boas?
Cara, com certeza, né? Geralmente, é a primeira vez que estou vindo no Sinodal, né? Mas já participei de outros congressos, é muito bom. Lado espiritual, lado união, ver o pessoal junto, vale a pena. Então tá, obrigada. Bom seminário para vocês. Marco. Contemplar hoje que é a presença e a atuação dos jovens nessas manifestações. Ok. Como você está vendo isso? Ok. Mais uma vez nós estamos aqui agora com o presbítero Alexandre de Almeida. Presbítero, muito prazer, viu? Seja muito bem-vindo aqui. Marcos, prazer. Tá no nosso congresso na Igreja Presbiteriana Nacional. Obrigado, tá? obrigado. Então, meu querido irmão, o irmão é o secretário-geral, aliás, o irmão trabalha com o Ministério dos Jovens da Igreja Presbiteriana do Brasil, é isso? Exato, eu sou o atual secretário-geral do Trabalho de Mocidade, trabalhando em tempo parcial para a igreja. Eu sou professor, sou educador, e durante alguns dias da semana eu trabalho com a educação e os outros dias são dedicados à secretaria. O irmão será um dos preletores aqui. Qual que é o conteúdo da sua palestra, assim, de linhas gerais, o que o irmão pretende atingir com a sua palestra? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como lidar com a juventude na igreja local. Seria a construção dessa sociedade, a relação dela com a liderança da igreja e a relação dela com o ambiente externo à igreja, né? A igreja fora das quatro paredes. Então a gente vai trabalhar e vai dar algumas orientações, algumas estratégias para ajudar as igrejas locais nessa construção. Ok. A gente percebe que o trabalho com jovens tem passado por uma mudança, uma evolução que acompanha esse dinamismo todo, né, que a sociedade vem atravessando nos últimos 40 anos, especialmente agora, né, nesses tempos mais recentes. Como você vê hoje o trabalho da mocidade presbiteriana nesse contexto extremamente desafiador para o trabalho com jovens? Se você olhar a igreja de 20 anos atrás, você tinha aquele jovem estudante, você tinha aquele jovem que estava associado às suas famílias, frequentando a igreja, estava presente nos meios de semana. Não é mais essa a realidade. Nós temos muitos jovens na igreja, há uma nova percepção, uma nova forma de se enxergar a igreja desses jovens no sentido da sua participação. Você tem jovens hoje, muitos jovens com mestrado, com doutorado, com curso superior, que você não tinha há 20 anos atrás. Você tem muitos jovens que trabalham e estudam com dupla jornada, então às vezes a igreja percebe, esse jovem não está aqui meio de semana, mas esse jovem está trabalhando ou estudando. Então, dentro desse contexto, os jovens eles têm deixado a sua participação para alguns momentos. E nesses momentos, como congressos, encontros, cultos especiais, você tem uma participação muito grande. A mocidade da igreja, ela está crescendo muito, principalmente no interior do Brasil, norte e nordeste. E uma das formas que nós temos percebido isso é o trabalho das confederações sinodais. Hoje a mocidade presbiteriana ela tem organização sinodal em praticamente a esmagadora maioria dos sínodos. A IPB tem 72 sínodos, nós temos confederações em 63 sínodos. Então, dessa é uma nova realidade que não estava acontecendo há alguns anos atrás na igreja. E cremos que com essa demanda a gente vai poder ter um contato maior, um contato melhor com essa geração nova de jovens. E um detalhe, a maioria dos nossos jovens, há 20 anos atrás, que trabalhavam diretamente, tinham uma faixa de 28, 27 anos, 29. Hoje nós temos líderes de jovens com 20, 21, 22 anos. E esses jovens já todos formados. É interessante essa observação que você fez sobre o perfil e a faixa etária dos jovens. E quanto aos jovens mais velhos? A gente percebe que isso também mudou muito nos últimos 20 anos. Nós temos agora jovens que ficam mais tempo em casa, né, e que de repente alguns não se casam ainda, estão estudando, fazendo pós-graduação, e com isso você passa a ter um segmento nas igrejas de jovens mais velhos que muitas vezes não se sentem tão confortáveis com o trabalho da UMP convencional, os mais jovens, vamos dizer assim, os mais novos, né? Você tem percebido essa realidade e a igreja está pensando em atingir esses jovens também?
essa é uma questão já um tanto quanto antiga. Antigamente esse jovem mais velho estava casado, como você muito bem disse, agora ele está solteiro. E o que a gente tem tentado fazer é resgatar que esses jovens, com a experiência acumulada dele, assumam essas lideranças nacionais e regionais para que eles se envolvam. Talvez ele não consiga ter uma relação tão grande na igreja local, mas ele é um potencial líder. A igreja presbiteriana, pela sua própria estrutura, ela é uma geradora de líderes. Então, resgatar esse jovem para que ele possa estar inserido nas lideranças regionais e nacionais tem sido uma estratégia percebida e, graças a Deus, a gente tem conseguido. Parece que, de repente, a gente tem muitos líderes. Isso é muito bom para a igreja. E você tem percebido o surgimento em igrejas locais presbiterianas de um ministério voltado para jovens adultos? Isso tem acontecido? Tem. Alguns usam a expressão ministério de singles, né? Tem crescido. E por quê? Porque os pastores têm percebido que esse grupo ficava meio que isolado. Há um tempo atrás nós fizemos um trabalho no Nordeste para jovens acima de 30 anos, nessa faixa 29, 30 até 32, e o número é muito grande. E o foco desse trabalho que nós fizemos lá foi chamar a atenção deles que a participação na vida da igreja ela é independente da idade, que é uma questão muito social. A sociedade parece que nos impõe algumas limitações. Se você chega a uma certa idade, você já não serve. A igreja tem que demonstrar que todas as idades, em todas as faixas, servem. E que ele tem um potencial gigantesco. O fato dele não estar casado ou não estar inserido num contexto padrão, não significa que ele não está apto e não tem todas as condições de participar da vida da igreja. É muito importante que ele saiba que ele tem que participar, porque ele é muito importante. Ok. Presbítero Alexandre, para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu não poderia encerrar antes de lhe perguntar como você, líder do trabalho nacional, está vendo a movimentação da juventude brasileira nessas manifestações. Eu creio que muitos jovens presbiterianos estão se perguntando nessa hora o que os líderes, seus líderes teriam a dizer e a orientá-los, né, quanto à participação ou não, quanto a que postura o jovem presbiteriano deve ter num momento como esse. Eu vou falar até de uma forma quase que meio de brincadeira, né? Vá para a rua. Eu acho que é a grande desafio. Por quê? O evangelho, ele tem algo a dizer à sociedade. E se a gente faz um evangelho voltado para nós, ou um evangelho para dentro, a gente não tem o que dizer à sociedade. Quando esse jovem está numa passeata, ele demonstra caráter, ele demonstra educação, ele demonstra uma postura, ele demonstra que a igreja tem uma resposta para essa movimentação política, essa movimentação ética que tem. Então eu desafio realmente que o jovem vá para a rua, que ele se envolva e mostre, olha, nós jovens evangélicos não somos alienados, nós jovens evangélicos temos algo a dizer, nós temos inteligência, nós temos condição de mostrar para a sociedade que temos um norte para ela. Então eu fico muito empolgado, eu até brinco, a minha filha me ligando ontem, na minha cidade teve uma passeata, e ela com 14 anos, pai, eu posso ir? Eu falei, pode, e diga alguma coisa. E ela escreveu um versículo num cartaz. Então isso é uma verdade, um impacto muito grande, que o jovem evangélico tem algo a dizer nesse momento. Eu desafio que ele vá mesmo, que ele participe, mas que ele participe como jovem evangélico, dizendo para essa sociedade que Jesus é a resposta para esse momento. Ok, presbítero Alexandre, a gente se encontra aí durante o dia. Obrigado, Marco. Faço votos de uma palestra abençoada junto aos seus ouvintes. Obrigado. E obrigado aí por isso. Que você vá lá, conheça a palestra. Ok. Tá obrigado. Ótimo. Obrigado, tá? Prazerão. Tchau. Okay. Com a Esther Rose agora no templo, com o nosso congresso já em andamento. Ele é bom. E por causa de Jesus, nós podemos nos aproximar e adorá-lo nessa manhã. Fazer teu nome
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que
igreja, através de Jesus, que nos dá, Senhor, o livre acesso para podermos contemplar o Senhor, cantar louvores ao Teu nome, Deus. Nós sabemos, Pai, como é bom sabermos que a nossa vida está nas Tuas mãos, em toda e qualquer circunstância, Pai. Por meio de Jesus nós temos vitória. Pai, nós nessa manhã também estamos aqui, Pai, por queremos ver, Pai, mais pessoas adorando ao Senhor, como nós fazemos nessa manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações, trabalhe nas nossas vidas durante todo esse dia. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Bom dia a todos. Queremos, em nome do Sínodo de Brasília, dar as boas-vindas a todos os irmãos, a todos os congressistas, mais de perto ou mais de longe, que presentes se fazem entre nós, dentro de um grande e maravilhoso propósito, de sermos alcançados com a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia que Ele mesmo reservou para um momento de reflexão, para um momento de comunhão, mas também para um momento de edificação espiritual. O nosso desejo é de que Deus possa agir rica e poderosamente em a sua vida, e que o investimento do tempo que Deus permitiu que você fizesse, chegando a Brasília, alguns irmãos estão viajando desde as últimas horas da noite de ontem, atravessando a madrugada, mas chegando aqui com muito ânimo, com muita alegria, para esse dia em que estamos aqui reunidos no Congresso Sinodal Unificado, em a sua segunda edição aqui, dessa feita na Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília. Queremos também dar a palavra de saudação àqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo, através da IPB TV Canal 2. Queremos dizer a todos que sintam-se também abraçados nesse momento. E aonde quer que você também esteja sendo alcançado com esta maravilhosa graça que o Senhor tem para o seu coração. Nós gostaríamos, antes de anunciarmos e apresentarmos o preletor desta manhã, de pedir aos irmãos que primeiramente nos ajudassem, buscando chegar mais para o centro dos bancos, porque nós terminamos trazendo uma configuração para os bancos nesses dias, para poder atender bem aos irmãos também aqui no CSU. Então vamos procurar nos concentrar mais ao centro, deixando as extremidades para aqueles que ainda estão chegando e que, por certo, estarão ocupando estes lugares que nós já estaremos disponibilizando a partir de agora. Quero também dizer aos irmãos que o nosso sínodo, o Sínodo de Brasília, é um sínodo atualmente composto por 3 presbitérios. A despeito de serem 3 presbitérios, mas temos hoje uma extensão geográfica que nasce na região de Bonfinópolis de Minas, no Alto Noroeste Mineiro, atravessa parte do Noroeste de Minas, adentra o Distrito Federal, abraça o estado de Goiás e alcança o estado de Tocantins, lá na cidade de Taguatinga do Tocantins, onde os irmãos já estão conosco também, participando desse evento. Isso, se formos colocar em quilometragem, seria alguma coisa em torno de 1.200 quilômetros em linha reta. Que Deus possa nos abençoar e que esse esforço que os irmãos fizeram possa se redundar também em bênção para as suas vidas. Queremos também dar as boas-vindas aos os demais sínodos que estão presentes aqui da nossa região, Sínodo de Taguatinga, o Sínodo Central de Brasília e de outros sínodos que, com as suas igrejas e seus presbitérios, também se fazem presente entre nós. Que nós possamos, ao longo desse dia, possamos não apenas nos confraternizarmos, mas possamos também nos integrar nesta relação. Nós não vamos apresentar nesse momento todos aqueles que vão falar durante esse dia, porque ao longo do dia eles serão apresentados. Mas eu gostaria de apresentar nesse momento aos irmãos aquele
que vai falar agora pela manhã. É com muita alegria que nós temos entre nós, depois de 12 horas aproximadamente de viagem, da Filadélfia, nos Estados Unidos, até Brasília, o reverendo Dr. Augustus Nicodemos Lopes. Há 2 anos atrás, quando nós o convidamos, ele ainda não tinha planos para a sua transferência para os Estados Unidos. E quando ele nos informou esse ano, no mês de abril, dessa transferência, a minha oração, a partir daquele momento, foi exatamente: dê ao teu servo, Senhor, boa disposição, mas que ele não nos deixe de atender. E Deus tocou no seu coração de forma maravilhosa, como sempre o faz. E ele, numa viagem, vindo diretamente dos Estados Unidos, especialmente para estar conosco. E o nosso desejo é que o Senhor use rica e poderosamente, como tem feito em outras oportunidades. O reverendo Dr. Augusto Nicodemos Lopes, ele é bacharel em teologia, pastor presbiteriano, ilustre pastor presbiteriano, é mestre, doutor em teologia, atualmente cursando pós-doutorado lá nos Estados Unidos, esteve à frente da chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie durante 10 anos, deixando recentemente a chancelaria, mas acima de qualquer outra referência, é um homem de Deus, é um servo que Deus tem usado nas diferentes frentes do seu ministério, para abençoar a Igreja de Cristo, dentro da visão dos dias em que vivemos, dias difíceis, dias tenebrosos, mas dias que Deus tem preservado e através dos quais o Senhor quer realizar a sua vontade entre nós. O reverendo Dr. Augusto está lançando no nosso congresso um livro, e você tem a grande oportunidade não só de adquiri-lo, como de levá-lo autografado por ele. Se não o fizer aqui, vai ter que ir lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, para buscar o autógrafo. E é um livro que nos traz uma palavra altamente edificante: a supremacia e a suficiência de Cristo, a mensagem de Colossenses para a igreja de hoje. Esse livro é da edição Vida Nova, está disponível lá com o nosso irmão que está trazendo alguns títulos para ofertar aos irmãos através de um preço de mercado até bem razoável, mas para que também nós estejamos sendo abençoados com a inspiração divina que Deus tem promovido e oferecido ao reverendo Augustus Nicodemos. Sem mais delongas, meus amados irmãos, quero nesse momento passar a palavra ao reverendo Dr. Augusto Nicodemos Lopes, para que Deus o use rica e poderosamente, e que nós estejamos realmente bem sintonizados com o recado que Deus tem para nós nesta manhã. A grande visão desse congresso está exatamente sedimentada na visão de missões, e nós queremos que esse impacto missionário comece a partir do seu coração, venha incendiar a sua igreja, venha desafiar o seu presbitério e venha tornar o sínodo de Brasília um sínodo altamente comprometido com missões. Deus o abençoe, reverendo. Meus irmãos, bom dia. Quero saudá-los em nome de Jesus e expressar minha gratidão a Deus por estar aqui, junto com o povo dele, e nessa ocasião, onde nos reunimos para refletir mais a respeito da tarefa da igreja, que é a obra missionária. Obrigado pelo convite que foi feito, obrigado pela disposição em me acolher também nessa manhã. A minha oração a Deus é que esse congresso seja usado por Deus para o despertamento de vocações missionárias, jovens que estejam dispostos a dedicar sua vida ao trabalho missionário, também a despertar pessoas que estejam dispostas a se envolver de outras maneiras no trabalho missionário, enfim, de todas as formas,
envolver a todos nessa que é a tarefa primordial da igreja, levar o Evangelho de Jesus a todo mundo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. O nosso alvo nessa manhã é fazer a exposição do verso 8 até o verso 33, até o final do capítulo. Queria que você estivesse com sua Bíblia aberta, porque nós vamos seguindo o texto bíblico, procurando entender o seu significado, a sua lógica, a sua mensagem e depois fazer uma aplicação dentro do tema do congresso. Romanos 15, a partir do verso 8. Vamos orar em primeiro lugar. Nosso Deus, um dia nós somos alcançados porque pessoas acreditaram, foram chamadas e se dedicaram ao trabalho missionário. Elas vieram até o Brasil de outras terras. E por conta disso, hoje nós temos o Evangelho em solo brasileiro. E nós queremos também, Senhor, ser instrumentos Teus para levar a Tua palavra, não só aqui dentro do Brasil, mas fora dele também. Pedimos que esse congresso seja usado por Ti nesse sentido, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos desperte e que Teu bendito Espírito Santo esteja agindo em todos. Em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu essa carta por vários motivos. Primeiro, ele diz no início da mesma que Deus o havia constituído como apóstolo dos gentios. No mundo antigo, na época de Paulo, o mundo era dividido de maneira muito clara em duas categorias de pessoas, pensando numa classificação religiosa. Havia os judeus e o resto do mundo. O resto do mundo era chamado pelos judeus de gentios. Por essa classificação, nós somos gentios, nós não somos judeus. Os brasileiros são gentios, os americanos, os chineses, os indonesianos, os vietnamitas, os europeus. A classificação era essa. Israel, os judeus, povo escolhido de Deus, povo com quem Deus havia feito uma aliança, na pessoa de Abraão, Isaque e Jacó, a quem Deus fez promessas, e o resto do mundo, os gentios. Paulo escreve essa carta, e no início dela ele diz que Deus o constituiu, Deus o estabeleceu como ministro dos gentios, apóstolo dos gentios, missionário aos gentios. Esse é o seu ministério, levar a palavra de Deus para além das fronteiras do antigo povo de Deus, que era a nação judaica. E a cidade de Roma abrigava uma igreja que não havia sido fundada por um apóstolo. Às vezes as pessoas pensam que foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Não foi. Nós, na verdade, não temos certeza de como a igreja de Roma aconteceu. Provavelmente convertidos no dia de Pentecostes, que estavam lá em Jerusalém, de acordo com Atos 2, voltaram para Roma e lá começaram uma congregação que virou uma grande igreja e breve se tornaria uma das igrejas mais influentes e poderosas daquela época. Mas ela não tinha um fundamento apostólico, ela carecia um fundamento apostólico. E Paulo então diz no início da carta que ele tem desejo de visitar aquela igreja e de confirmá-los e fortalecê-los, capítulo 1, de 10 a 12. Isso porque ele havia sido constituído por Deus como apóstolo para os gentios, o que incluía a igreja de Roma, capítulo 1, de 5 a 6. E, na verdade, Paulo diz que ele se considerava devedor a todos os homens. Está aí no capítulo 1, de 14 e 15. Mas Paulo tinha outros objetivos também. Ele planejava anunciar o evangelho na Espanha. Fazia já um tempo que Paulo estava pregando o evangelho ao redor da bacia do Mediterrâneo. Ele achava que não tinha mais campo naquela região e ele agora tinha colocado os olhos mais ao norte. Estava olhando para o norte do império, onde estava a região da Espanha, que não tinha sido evangelizada ainda na época dele. E o plano dele era
ir pregar o evangelho na Espanha. Só que no caminho ficava a cidade de Roma com a sua igreja. E Paulo precisava não só de apoio espiritual das orações dos irmãos, mas ele precisava também de apoio financeiro, de suporte financeiro, como todo missionário precisa. Portanto, ele escreve essa carta, que nós conhecemos como Carta aos Romanos, com estes objetivos. Primeiro, preparar uma visita que ele pretende fazer à Igreja de Roma, revelar seus planos missionários à Igreja de Roma, que depois que ele passar por lá, ele pretende seguir mais adiante para o norte, para a Espanha, pedir o apoio financeiro da igreja e, para isso, ele pretende apresentar o evangelho que ele prega. Paulo era desconhecido da Igreja de Roma. Havia pessoas lá que o conheciam, mas a igreja em geral não o conhecia. Então, e como corriam muitas histórias a respeito de Paulo, de que ele era um mercenário, de que ele era um judeu renegado, que ele plantava igrejas porque queria achar um meio de vida, que os seus interesses eram escusos, era preciso que ele dissipasse essas dúvidas e que ele apresentasse a mensagem que ele prega com toda clareza, para que a igreja já tivesse um pré-conhecimento dele antes da sua chegada. Então, embora muita gente considere a Carta aos Romanos como um tratado de teologia sistemática, na verdade ela é, sem deixar de ser uma carta doutrinária, ela é a apresentação do apóstolo Paulo de si mesmo como missionário, dos seus planos missionários e do evangelho que ele pretende pregar, que ele prega e que pretende pregar na Espanha. O alvo dele é obter o apoio da Igreja de Roma para a sua empreitada. E é isso que ele faz durante a carta toda. Ele, no capítulo 1, revela os seus planos, como nós já dissemos. Em seguida, ele começa a explicar a mensagem que ele prega. Ele fala a respeito da perdição dos judeus e dos gentios, capítulos 1, 2 e 3. Fala de como Deus enviou seu Filho Jesus como justificação, tanto para judeus como gentios, capítulos 3, 4 e 5. Fala dos efeitos dessa justificação, que é a santificação, capítulos 6, 7 e 8. Depois ele explica qual é o papel dos judeus na história da redenção, capítulos 9, 10 e 11. Em seguida, ele trata de algumas questões práticas, como relacionamento entre judeus e gentios, a questão de comer determinadas coisas e não comer determinadas coisas, a questão dos dons espirituais, capítulos 12, 13 e 14. E a partir do final do capítulo 14, entrando pelo capítulo 15, ele retoma a questão das missões, do seu plano, do seu propósito, do seu chamamento. E o capítulo 16, ele termina a carta com algumas saudações a pessoas umas poucas pessoas que ele conhecia na Igreja de Roma. O capítulo 15, que é o alvo da nossa exposição hoje, é a exposição, a revelação que Paulo faz dessa visão missionária dele. E é por isso que nós escolhemos esse capítulo, porque tem tudo a ver com o tema do nosso congresso. Paulo vai primeiro explicar o que é que Deus está fazendo hoje em Cristo Jesus. Ele vai nos dar a visão geral da realidade da história. Cristo está reunindo um povo para si entre os gentios. Cristo é ministro não só da circuncisão para os judeus, ele veio não somente para os judeus, mas veio também para os gentios. Isso ele fala, capítulo 15, de 8 a 13. Em seguida ele diz que esse mesmo Cristo o chamou, ele, Paulo, para anunciar esse evangelho aos gentios, versos 14 a 21, onde ele fala então da vocação. Em seguida, ele diz os seus planos para alcançar os gentios na Espanha com a Igreja de Roma, versos 22 a 29. Ele fala de planos. E ele termina, versos 30 a 33, orando, pedindo as orações da igreja para que eles já se envolvessem no seu ministério. Então você tem aqui visão, o que é que Deus está fazendo hoje, vocação, Deus chamou Paulo para pregar o evangelho aos gentios, planos, porque não adianta ter uma visão e uma vocação, nós precisamos de planos para levar avante o evangelho, e finalmente oração, porque também sem oração não dá para fazer o trabalho missionário. Então está tudo aí no capítulo 15 dessa forma,
e nós vamos então passar imediatamente à exposição do texto. Em primeiro lugar, o que é que Deus está fazendo hoje? Está reunindo um povo para si, de entre as nações, de entre os gentios. Essa é a visão que Paulo tenta passar para a igreja de Roma. Começa falando que Cristo é ministro de Deus, tanto para os judeus como para os gentios. Vamos ler versos 8 a 13. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa de sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Verso 8. Digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Isso significa que Cristo, Jesus, o Filho de Deus, foi constituído por ele, pelo Pai, como ministro da circuncisão. Ministro é a tradução da palavra grega diáconos. Servo, alguém que presta um serviço. E Cristo, então, veio para prestar um serviço à circuncisão. Circuncisão aqui é os judeus. A circuncisão era a marca da aliança entre Deus e a nação de Israel. Por isso que, às vezes, os judeus são chamados de acircuncisão. Cristo veio ao mundo, primeiramente, para servir os judeus, porque ele é aquele que foi prometido lá no Jardim do Éden, foi prometido a Abraão, Isaque e Jacó, que da descendência de Israel viria aquele que abençoaria todas as nações. Então Jesus veio primeiramente para os judeus. Ele foi constituído por Deus como ministro da circuncisão. Ele veio anunciar a chegada do reino de Deus, veio anunciar a chegada da redenção, veio chamar os judeus ao arrependimento, veio ministrar-lhes a palavra do Senhor, a palavra do Pai. E é claro que em todo esse processo estava incluída a sua rejeição pela circuncisão, a sua morte pelos circuncidados, para que redundassem em salvação para eles, sem que eles ao menos percebessem isso. Mas Cristo veio primeiro para pregar a palavra de Deus e trazer a mensagem de Deus, anunciar o reino de Deus aos gentios, aos judeus, a circuncisão. E ele veio com dois objetivos. Paulo nos diz aí, primeiro, final do verso 8, para confirmar as promessas de Deus feitas aos nossos pais, promessas estas que eu já referi. Então, Cristo vem como cumprimento da promessa. Por exemplo, lá em Gênesis 12, Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus disse a Davi: de ti sairá aquele que haverá de se sentar no trono de Israel para todo sempre. Várias promessas foram feitas aos judeus de que deles viria a salvação do mundo. Então, Cristo veio para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Os pais aqui são os antepassados judeus. Em primeiro lugar, então, ele vem para cumprir as promessas, realizar as profecias, cumprir todo o propósito de Deus para mostrar que Deus é verdadeiro, o que ele promete, ele cumpre. Mas, segunda razão, verso 9, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Cristo veio primeiro para os judeus e também para os gentios. Ele veio para que os gentios, que não são povo de Deus, com quem Deus não tinha feito uma aliança, que não receberam as promessas, que não conheciam a verdade de Deus, mas Cristo veio para que os gentios fossem incluídos no povo de Deus, para que eles fossem alcançados e, juntamente com os judeus, glorificassem a Deus por causa da sua misericórdia. Em que consiste a misericórdia de Deus? Que eu e você, que não fazemos parte do povo da aliança, sejamos misericordiosamente chamados por Deus para fazer parte do seu povo. É misericórdia de Deus que você é crente. É misericórdia de Deus que eu sou crente. Porque nós não somos da descendência de Abraão. Nós não fazemos parte do antigo povo da aliança. Então Deus misericordiosamente estende aos gentios a salvação que primeiro foi enviada aos descendentes de Abraão.
E nós devemos glorificar a Deus por isso, louvar o seu nome, agradecer esse favor e essa misericórdia que Ele nos fez. Foi para isso que Cristo veio, para confirmar a promessa feita aos judeus e para trazer os gentios para dentro do povo de Deus, para que Deus tenha um povo só, composto de judeus e gentios convertidos a Jesus, para que no final nós glorifiquemos a Deus. Deus em tudo isso está buscando a sua glória. Quando Paulo disse que Cristo veio para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, ele está expressando aquilo que sempre é o propósito de Deus com tudo o que Ele faz. Deus faz tudo para a sua própria glória. Deus sempre está buscando a sua glória em tudo o que Ele faz. E em missões, o alvo de Deus principal é glória, é a glória dEle. Eu sei que às vezes nós queremos incentivar as pessoas ao trabalho missionário, a evangelizar, dizendo, pense nos pecadores, pense como essas pessoas vão para o inferno, pensa no sofrimento deles. Não é uma motivação errada, mas não é a motivação suprema. A motivação suprema que nos é apresentada no Evangelho para missões é que nós devemos evangelizar, nós devemos anunciar o Evangelho, trazer as pessoas para dentro do povo de Deus, para que Deus seja glorificado. Essa é a motivação maior e suprema de todas as coisas. Paulo termina essa parte falando da visão, passando essa visão do que é que Deus está fazendo agora, citando vários textos do Antigo Testamento para comprovar o que ele está dizendo. Ele cita aí, ele cita no verso 9, Isaías, por isso te glorificarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome, e também cita outra vez os profetas, alegrai-vos aos gentios com o seu povo, e ainda os profetas, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem, e, mais uma vez, Isaías, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. São 4 trechos do Antigo Testamento, todos eles ligados pela palavra gentios, que mostra que esse plano de Deus de trazer os não-judeus para dentro do seu povo já estava revelado no Antigo Testamento. Paulo não está ensinando nada novo, ele está simplesmente fazendo aquilo que já estava determinado. E ele termina com uma oração pela igreja de Roma, dizendo que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele pede ao Deus da esperança que encha os crentes de esperança, porque somente crentes cheios de esperança sentirão gozo e paz no crer, e somente crentes cheios de esperança é que levantarão os olhos para levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Se entusiasmarão, estarão dispostos a fazer isso que Deus está envolvido hoje, que é anunciar o Evangelho aos gentios. Que o Deus da esperança encha a mim e a vocês de todo gozo e paz no crer, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É somente uma igreja assim que tem interesse missionário. Às vezes nós pensamos, os pastores tentam motivar as igrejas a se envolver no trabalho de evangelização e de missões, tentando usar de vários métodos ou metodologias, processos que visam estimular o povo. Mas, na verdade, nós só nos envolveremos numa coisa se nós estamos vibrantes com ela, se nós, de fato, estamos motivados por ela, como essas manifestações recentes no Brasil estão mostrando, que o povo brasileiro é capaz de se ajuntar, de se levantar, de ir para a rua, de se envolver, de postar coisas, escrever coisas, de se expor, de se arriscar, de se comprometer, se eles têm um ideal. Infelizmente, no caso das manifestações, o que está levando o povo a fazer isso é uma profunda insatisfação com a situação brasileira. Mas, no caso dos crentes, eu apenas faço o paralelo de que se nós estivermos motivados, se nós estivermos cheios de esperança, nós somos capazes de mobilização, de envolvimento e de comprometimento. Aliás, uma das perguntas que eu vi sendo feita nas redes sociais uma observação é de muitas pessoas dizendo assim: eu estou impressionado como tantos jovens cristãos
se envolveram nessas manifestações, foram para as passeatas, escreveram coisas no mural e tudo mais, mas quando chega na hora de compartilhar o Evangelho na universidade, na escola, pregar, sair numa campanha missionária e tudo mais, você mal consegue tirar eles de frente do computador ou do Facebook ou qualquer outra coisa para levá-los a fazer alguma coisa, não é? Então, de fato, é lamentável, mas mostra que há capacidade em nós para que nós nos envolvamos nesse trabalho de missões. Se nós estivermos cheios de esperança, a esperança do reino de Deus, a esperança da glória de Deus, do céu, da vida eterna, de perdão de pecados, da ressurreição, de todas estas promessas maravilhosas, se elas de fato mexerem conosco, se nós de fato crermos nela, nós teremos paz e alegria na nossa fé e estaremos então motivados para levar essa palavra mais avante. Ou seja, o problema é espiritual. O problema não é que falta dinheiro para missões, o problema não é que falta vocações para missões, o problema é espiritual. A igreja não está cheia de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ela muitas vezes está simplesmente desanimada, está acomodada, está secularizada, mundanizada, e, portanto, é claro, ela não vai ter essa visão que Paulo descreve aqui, de que Cristo é o ministro dos gentios e que os gentios devem vir para glorificar o nome dele, como está escrito, várias citações aí. Que Deus, então, produza esse avivamento espiritual que é necessário para que a igreja possa cumprir a sua missão. O ponto seguinte de Paulo tem a ver com a questão da vocação. Veja a sequência. Ele primeiro fala o que é que Deus está fazendo no mundo hoje. Enquanto nós estamos aqui tratando destas coisas, Deus está chamando os gentios. Deus está trazendo os gentios para a glória do seu nome, como está escrito, de que isso haveria de acontecer. Mas de que maneira Deus faz isso? Deus faz isso através de pessoas. Deus não manda anjos anunciar o Evangelho. Na sequência, Paulo então fala de como Cristo, que é ministro da circuncisão, o colocou como ministro dos gentios. Há aqui um jogo de palavras. O Cristo, que é ministro da circuncisão, me colocou como ministro do Evangelho para os gentios. Veja como ele diz a partir do verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, e aí ele cita outra vez o Antigo Testamento, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Nessa passagem, Paulo agora diz que o Cristo, que foi constituído por Deus ministro da circuncisão, o constitui ministro dos gentios. O Pai envia o Filho, que envia Paulo. Essa é a maneira que Deus usa para levar avante o seu plano. Ele enviou o seu Filho, que por sua vez chama pessoas e capacita pessoas para que também vão ao mundo levar a mensagem da salvação, como é o caso aqui de Paulo, que dá o seu testemunho aqui. Nos versos 14 e 15, ele faz uma ressalva dizendo que ele está escrevendo não porque os irmãos não estejam faltando alguma coisa. Eu estou certo de que vocês estão possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Como ele dizendo assim, eu escrevi essa carta aos romanos, não foi para dar uma bronca a vocês, não foi para corrigir vocês, porque eu estou certo que vocês são aptos, são crentes maduros, mas na verdade a razão pela qual eu escrevi, está aí no verso 15, foi para trazer
à memória de vocês a graça de Deus que me foi dada. Vocês já devem ter ouvido falar da graça de Deus que me foi dada. Paulo se refere à sua vocação missionária como sendo uma graça, porque de fato foi mesmo. Paulo era perseguidor da igreja. Ele era inimigo da igreja, inimigo de Cristo, tinha dedicado a sua vida a extirpar o evangelho. Graciosamente, misericordiosamente, Deus lhe aparece no caminho de Damasco. Deus transforma a sua vida e, mais do que isso, Deus confia a ele o ministério da pregação aos gentios. Então, é graça, é favor imerecido, é misericórdia. E aquela história de Paulo, a notícia da sua conversão, já tinha corrido o mundo. E Paulo diz, eu escrevi essa carta, não foi para bronquear com vocês ou corrigir vocês são uma igreja maravilhosa, mas foi, em parte, para lembrar a vocês aquilo que vocês já sabem. A graça de Deus que me foi dada. Que graça é essa? Ele diz aí no verso 16, que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Paulo, apóstolo dos gentios, pela graça de Deus, Deus o chamou, Deus o constituiu, Deus o determinou para ser o grande pregador, o maior missionário cristão que já houve entre os gentios. Porque é assim que Deus trabalha. Ele vai usar pessoas para realizar o seu plano de trazer as nações para a sua glória. Veja como Paulo descreve o seu ministério aqui. E eu gostaria tanto que nós, pastores, presbíteros e líderes da igreja, olhássemos para a nossa vocação e para a nossa função da mesma maneira que Paulo olha aqui. Ele diz aqui que a sua missão, ele fala, é o sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, dos gentios, seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. Sagrado encargo. Ou seja, um encargo que é sagrado, que é santo, que é separado, que está ligado a Deus, à pessoa de Deus, não é um encargo qualquer. Eu sei que na teologia reformada, para nós, todo encargo é sagrado. Se você vai dedicar sua vida a Deus para servi-lo como engenheiro, como médico, como analista de sistemas, como motorista de táxi, como dona de casa, como psicólogo, como médico, da nossa perspectiva, tudo isso é um sagrado encargo, porque você vai servir a Deus na vocação que Deus lhe der, no caminho que Ele lhe chamar. E, nesse sentido, todo crente é um ministro de Deus, ele é um sacerdote, porque ele está servindo a Deus, qualquer que seja a sua ocupação. Da perspectiva da teologia reformada, não há distinção entre sagrado e profano, porque está escrito, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu não puder fazer para a glória de Deus, então eu não faço. Então eu vou ser médico para a glória de Deus, eu vou ser faxineiro para a glória de Deus, eu vou ser advogado para a glória de Deus, eu vou ser missionário e pastor para a glória de Deus. Mas quando Paulo se refere ao seu chamado missionário, ele chama de sagrado encargo, porque é um encargo que lida com o sagrado, está particularmente ligado às coisas de Deus, lida com as almas das pessoas, as verdades de Deus. Todas as outras vocações tocam na personalidade humana, mas, em particular, missões, pregação do Evangelho, trabalho pastoral, trabalho de liderança, ele lida com as coisas de Deus, como os sacerdotes da antiga aliança eram encarregados das coisas de Deus no tabernáculo. Então, tudo é sagrado, mas esse encargo lida com as coisas que pertencem a Deus mais de perto e mais diretamente. E isso sempre provocou em Paulo, primeiro, a consciência de que é pela graça, e segundo, temor e tremor. Paulo olha para a sua vocação como uma vocação para tratar das coisas sublimes, das coisas pertencentes a Deus. E mais do que isso, a linguagem que ele usa em seguida, veja só. Ele diz, para que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Essa linguagem descreve o propósito do seu ministério em termos levíticos, da antiga aliança. Ele olha para os gentios que vão se converter
e serem trazidos à presença de Deus, como aquela oferta que o sacerdote trazia e oferecia no altar a Deus, santificando o povo. Paulo se via aqui então como um sacerdote, alguém que estaria apresentando a Deus o fruto do seu trabalho missionário na pessoa dos gentios convertidos e santificados. Se nós olhássemos para a tarefa missionária, se nós olhássemos para o trabalho pastoral, se nós olhássemos para a líder da igreja dessa perspectiva, nós levaríamos mais a sério as coisas de Deus. Nós estaríamos vendo a grandeza, a sublimidade do ministério para o qual Deus nos chamou, e certas coisas seriam evitadas. Nós seríamos mais cuidadosos, seríamos menos despreparados, nós dedicaríamos o nosso coração, nossa vida, nossa alma, todos os nossos recursos a isso que Paulo considera como sendo uma vocação para o sagrado, expressa em termos sacerdotais. É assim que é o trabalho de missões. Vejam como a coisa é séria, é assim que ele se via. Estou prestando um serviço a Deus, trazendo os gentios como oferta santificada pelo Espírito Santo. Nos versos que se seguem, ele descreve aquilo que Deus já fez através dele, nesse processo. No verso 17 em diante, tenho, pois, motivo de me gloriar em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. No verso 18, ele diz que ele se gloria somente naquilo, ele só conta vantagem a respeito daquilo que Deus fez por intermédio dele, Cristo fez por intermédio dele, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Aqui, se você prestar bem atenção, ele está descrevendo de que maneira Deus, através dele, realiza o ministério de missões. E ele menciona 3 coisas. O que é que Deus fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência do Evangelho? Por palavra, note que palavra vem em primeiro lugar. Palavra aqui é a pregação da palavra. É por meio da pregação da palavra, do anúncio do Evangelho, que Deus conduz os gentios à obediência, ou seja, que ele os traz a obedecer a Cristo Jesus. Em seguida, ele diz, por obras. Obras aqui podem incluir todas as atitudes práticas, todo o envolvimento da igreja, o exemplo, o testemunho, ação social, envolvimento com as necessidades das pessoas. Deus usa isso também para convencer as pessoas que a nossa mensagem é verdadeira, que ela vem de Deus e que nós estamos falando sério e não só passando teoria. E a terceira coisa, ele fala, pela força de sinais e prodígios, a presença do sobrenatural, um Deus que responde orações, um Deus que atende, um Deus que se manifesta, um Deus que vem ao encontro do seu povo, e quer seja por meio de orações respondidas, quer seja por meio de sinais, quer seja por meio de prodígios, que Deus é poderoso para fazer no nosso meio, mas Ele autentica a sua presença no trabalho missionário. Palavra, obra, sinais e prodígios. São as 3 coisas que caracterizam o trabalho de Paulo. Era assim que ele trazia os gentios à obediência do Evangelho. E agora termina nos versos 19 e 20, falando a respeito da sua metodologia, da sua área de atuação. Veja que ele diz que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, aqui é toda a bacia do Mar Mediterrâneo, eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Ou seja, aqui tem Éfeso, Corinto, Atenas, a Tessalônica, toda aquela região que você olha no mapa ao redor da bacia do Mar Mediterrâneo, que Paulo durante tantos anos anunciou o Evangelho. E veja a filosofia de trabalho dele no verso 20. Eu me esforço por pregar o Evangelho onde Cristo não foi ainda anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Era essa a filosofia de ministério de Paulo. E é óbvio, se Deus o chamou para ele ser missionário entre os gentios, se a missão dele é trazer os gentios à obediência do Evangelho, ele tem que ir até os gentios. E a ideologia dele, o princípio que governa o seu trabalho, é pregar o Evangelho onde o Evangelho não foi ainda pregado, porque ele não quer construir sobre fundamento alheio. Isso é o que a gente chama hoje em dia de pescar no aquário dos outros, né? Pastor que pesca no aquário dos outros. Vamos começar uma igreja? Vamos. E como é que nós vamos começar? Não, nós vamos ver se a gente tira os membros da igreja presbiteriana mais próxima para cá.
né? Vamos evangelizar, tirar os membros da igreja batista, vamos tirar os membros da igreja pentecostal. Então é muito comum hoje em dia esse tipo de trabalho missionário. Mas o trabalho missionário é anunciar Cristo onde Cristo não foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Às vezes nós somos levados a fazer um trabalho missionário motivados pelo amor denominacional. Vamos plantar uma igreja na cidade tal, porque lá tem igreja batista, tem igreja Assembleia de Deus, mas não tem uma presbiteriana. Eu não estou dizendo que isso é uma motivação ilegítima, eu estou dizendo que ela não é a mais nobre, e ela não é a motivação mais correta, de acordo com o que está aqui na palavra de Deus, porque às vezes, se você tem duas cidades, não é? E uma não tem testemunho evangélico nenhum, e a outra já tem batistas e pentecostais, vamos para que não tem testemunho nenhum. Não é? Porque mesmo que a gente discorde das outras denominações, mas nós as consideramos como denominações irmãs, elas têm evangelho suficiente para a conversão de pecadores. Então, o zelo denominacional não deveria ser a razão por missões, mas simplesmente anunciar a Cristo onde ele ainda não foi anunciado, ir às pessoas que ainda não foram alcançadas. Era isso que motivava o apóstolo Paulo. Ele não queria edificar sobre fundamento alheio. E ele termina, como sempre faz, trazendo uma passagem bíblica para provar o seu ponto. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. É uma citação de Isaías. Paulo sempre procura fundamentar na Escritura aquilo que ele faz. Ele procura achar o fundamento na Bíblia para a sua estratégia, para o seu propósito, para a sua atuação. Isso também já serve de paradigma para nós também. Recapitulando, gente. Paulo começa essa passagem, esse texto que nós estamos usando aqui, apresentando a visão do que Deus está fazendo hoje. Deus constituiu Cristo como ministro da circuncisão para cumprir as promessas e para trazer os gentios para a glória do nome de Deus. Em seguida, Deus chama Paulo como ministro para pregar aos gentios. Ministro dos gentios, é um encargo sagrado que Paulo vê como quase que o trabalho de um sacerdote trazendo uma oferta sobre o altar. E ele diz que isso ele fez por palavra, por obras e por sinais e prodígios, seguindo a seguinte metodologia: eu vou anunciar o evangelho onde Cristo ainda não foi conhecido. Onde Cristo não foi conhecido. Terceira parte, você tem a visão, você tem a vocação, mas agora você precisa de planos, não é? Porque agora ainda está na teoria, não é? Mas como é que a gente vai fazer isso? Veja aqui agora, nessa parte, como Paulo expõe os seus planos para anunciar o Evangelho, do verso 22 a 29. Esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós irei à Espanha, e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo aqui revela os seus planos. Não há nada errado em planejar. Na verdade, precisamos planejar para fazer o trabalho missionário de Deus. Às vezes, nós só temos a visão e a vocação, o senso de que Deus está nos chamando. Recebo constantemente e-mails de queridos irmãos dizendo assim: pastor, estou concluindo o meu curso na UNB, na Federal do Espírito Santo, na Federal de Pernambuco, mas sinto que Deus está me chamando para fazer o trabalho missionário. E agora, pastor? Eu sinto a vocação, o que é que eu faço? Termino o curso, não termino? Termino e vou fazer o quê? Então, precisamos de uma estratégia, né? Precisamos
canalizar as vocações, os recursos, os recursos humanos e financeiros para fazer a obra. É preciso planejar, preciso ter uma metodologia, é preciso de gente que se levante, se organize, coloque no papel, planeje, veja quanto temos, quem são as pessoas, do que é que elas são capazes, que alvo nós vamos, que temos, que lugares nós vamos. Não está errado planejar, não existe uma incompatibilidade bíblica ou uma dicotomia ou inconsistência bíblica entre planejarmos e a soberania de Deus. Porque as pessoas dizem, mas Deus é soberano, Deus haverá de guiar. E se os meus planos não forem iguais aos de Deus? Como é que eu vou planejar? Eu não sei o que é que Deus tem em mente. Mas uma coisa não está ligada à outra. O que Deus diz é que nós temos que ser sensatos, temos que ser sábios, temos que ser prudentes e, dentro daquilo e dos recursos que Ele nos deu, diante das portas abertas ou fechadas da providência, planejar o que nós vamos fazer, como Paulo está fazendo aqui. O que ele está dizendo aqui à igreja de Roma? Ele diz, por que não foi visitá-los antes? É por isso, porque ele estava pregando o evangelho. Né? Ele diz, olha, eu tenho sempre tive vontade de conhecer vocês em Roma. Não fui porque eu estava pregando o evangelho aqui, anunciando a Cristo onde ele não havia sido anunciado agora. Aí veja só no verso 23. Mas agora já não tenho campo de atividade nessas regiões. Já pensou? Paulo pregou, estima-se, entre 12 a 15 anos nessa região que ele descreve de Jerusalém até o Ilírico, que é a bacia do Mediterrâneo. Depois de 12 anos ele olha para trás e diz, eu não tenho mais onde pregar, porque preguei em tudo quanto é de lugar. Cristo já é conhecido desse campo aqui, agora está na hora de eu ir para outro, porque minha tarefa aqui está resolvida. Minha tarefa está resolvida, agora estou pronto a ir para vocês. Verso 23, já não tenho mais campo de atividade nessas regiões e desejo há muito visitar vocês. Aí ele diz, qual é o plano? A ocasião havia chegado. Verso 24, penso em fazer isso, visitar vocês, quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem para a Espanha, com vocês, estarei convosco e que para lá, para a Espanha, eu seja por vocês encaminhado. Encaminhado aqui, no grego, é escoltado. Né? Encaminhado no sentido, eu quero que vocês formem uma escolta, né? Vocês estejam comigo, vocês se envolvam comigo. E não só em oração, mas sustento também, apoio moral, financeiro, espiritual. Quero que vocês apoiem esse meu plano de ir para a Espanha. Eu vou para a Espanha, no caminho passo um tempo com vocês, vocês vão comigo, me escoltam, me apoiam financeiramente e eu vou lá anunciar o Evangelho. Mas antes eu tenho uma coisa para fazer, diz ele. Verso 25, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Ele descreve que no momento em que ele está escrevendo essa carta, o plano é ir até Jerusalém, levar uma oferta que ele levantou das igrejas que ele havia plantado. Estava havendo uma fome em Jerusalém. E os crentes judeus de Jerusalém estavam passando necessidade. Paulo, então, levanta uma coleta entre as igrejas dos gentios com o seguinte argumento. Ora, irmãos, vocês foram beneficiados pelos valores espirituais dos judeus. Vocês receberam o evangelho que era para os judeus. Então, em troca, vocês devem bens materiais para eles. Né? É um dar e receber. Então, vocês foram abençoados, retribuam financeiramente. E aí ele levanta uma coleta com as igrejas e ele está de saída para Jerusalém para levar aquele dinheiro para ajudar os pobres de Jerusalém. E o plano dele é chegar lá em Jerusalém, pegar o navio e ir para Roma. Verso 17 ele diz, eu já falei sobre isso, não é? Que o argumento que ele usou, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los. Aí, verso 28, ele continua dizendo o seu plano. Tendo, pois, concluído isso, depois que eu entregar a oferta, e havendo consignado esse fruto lá, passando por vós em Roma, eu irei à Espanha. E sei que ao visitar vocês, irei na plenitude da bênção de Cristo. Aqui você tem um missionário fazendo planos. O plano é esse, eu estou aqui, eu estou indo para Jerusalém, eu vou levar uma oferta para os crentes de lá, mas eu
quero evangelizar a Espanha. Então, o que é que eu faço? Eu vou escrever uma carta para a igreja de Roma e vou dizer a Roma que eu vou passar lá, vou pegar o apoio financeiro deles e aí eu vou para a Espanha. Paulo está planejando. Só que nada do que Paulo planejou aconteceu. Vocês sabem disso, né? Porque o que aconteceu quando ele chegou em Jerusalém? Só essa parte deu certo. Ele, de fato, foi para Jerusalém. Isso está no livro de Atos. Mas quando chegou em Jerusalém, tinha uma coisa que Paulo não tinha planejado. Ele foi preso. Os judeus levantaram uma manifestação contra ele, pública. Foi mesmo, né? Alvoroçaram a cidade exigindo a prisão de Paulo, porque havia a notícia de que Paulo tinha trazido para dentro do templo Timóteo, que era um gentil, e era proibido que os gentios entrassem no templo. E os judeus fizeram a maior confusão, a ponto de que a polícia teve que intervir. E aí o centurião arrancou Paulo da multidão e disse: por que estão querendo matar você aqui? Aí Paulo disse: você deixa eu falar com o povo? Aí o centurião disse: pode falar. Aí Paulo começou a falar em hebraico. Aí os judeus: epa, esse cara conhece nossa língua aqui, né? E Paulo então explicou: gente, na verdade não é nada disso. Quando ele diz: Deus me chamou para pregar o evangelho aos gentios, aí os judeus: não, isso não, mata, esse homem não pode viver. Aí o alvoroço fica maior, começa a quebradeira, né? E aí a polícia então tira Paulo às pressas e leva Paulo para a fortaleza para evitar que Paulo fosse morto, porque Paulo disse assim para o centurião: eu sou cidadão romano, você não pode deixar que eu seja linchado aqui. Paulo apelou para os seus direitos e a polícia então tira Paulo lá do tumulto e leva, e aí Paulo passa vários anos preso em Cesareia. Ele não tem nada a ver, nada do que ele tinha planejado aconteceu, né? Passa vários anos preso em Cesareia. Lá ele é julgado uma vez, julgado duas, ele comparece diante do rei Agripa, comparece diante de Festo, diante do Sinédrio, representante do Sinédrio, e o pessoal vai adiando. Festo queria receber uma grana de Paulo, lá no tribunal de Brasília, lá de Cesareia, né, para poder resolver aquela situação toda. E assim o tempo vai passando. Por último, quando o pessoal viu que Paulo não ia dar dinheiro mesmo, então eles resolvem mandar Paulo para Roma preso. E aí, finalmente, Paulo foi para Roma, mas não foi como ele tinha planejado. Ele foi preso num navio, no caminho ainda teve aquele naufrágio, o navio afundou, né? Paulo vai para a ilha de Malta, né? Evangeliza toda a tripulação do navio e ele chega acorrentado em Roma, onde ele passa 2 anos e meio. É assim que ele conhece a igreja de Roma. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos planejar, devemos planejar, mas quem tem a nossa vida nas mãos é Deus. Deus é que governa o futuro das missões, a história da igreja, a sua história pessoal, a minha história. Isso não deveria ser um impedimento para que você planejasse. A igreja tem que planejar. Nós vamos para tal lugar, vamos levantar recursos, vamos mandar fulano, a estratégia é essa, vamos preparar e deixar esses planos na mão de Deus e pedir: Deus, se for a tua vontade, se esse for o caminho, abençoa esses projetos, se não guia de acordo com o teu querer, porque nós sabemos que a vontade de Deus no final haverá de prevalecer e que ela é santa, boa e agradável. Visão, vocação, planos e oração. A última parte, então, verso 30 a 33. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vocês. Paulo termina esse convite missionário à igreja de Roma, pedindo as orações da igreja. Mesmo ele, esse homem de Deus, que foi chamado por Cristo, que lhe aparece no caminho de Damasco, que tinha tanta intimidade com Deus, que era poderoso em palavra, obras, sinais e prodígios, ele sabe que ele carece das orações da igreja.
Por isso, ele já pede aos crentes de Roma orações. E ele pede orações por duas coisas. Primeiro, verso 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Paulo já sabia que lá na Judéia, em Jerusalém, havia rebeldes contra o Evangelho que poderiam causar problemas. Então ele pede oração para que ele seja livre. Deus respondeu a sua oração? Não. Se Deus não respondeu a oração de Paulo, quanto mais a sua, né? Orem para que quando eu chegue em Jerusalém não aconteça nada. Quando ele chega em Jerusalém, o que acontece? Uma manifestação pública contra ele. Se Deus não respondeu a oração de Paulo, por que você fica assim quando Deus não dá exatamente o que você pede? Orar com fé não é determinar a Deus o que Deus tem que fazer na nossa vida. Orar com fé é você dizer, Deus, eu te peço isso, mas qualquer que seja a tua decisão e a tua resposta, eu me submeterei. É preciso mais fé para você dizer, Deus, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas se o Senhor quiser me mandar como missionário para o Iraque, eu vou. Do que você dizer, Deus, eu pela fé determino que eu vou ser médico. Qual dos dois precisa ter mais fé? O outro, né? O que o Senhor fizer da minha vida é bem feito. O que o Senhor fizer da minha vida, o que o Senhor me der, a vocação que o Senhor me der, a parte nessa vida que o Senhor me der, virá das tuas mãos bondosas e eu me submeto e aceito, porque eu sei que tu és bom. É preciso mais fé para orar, dizendo, se for a vontade de Deus, do que dizer simplesmente, eu quero assim e assim, não aceito, repudio e rejeito. O pessoal pensa que ter fé é isso, né? Não. Ser fé é dizer, se for da tua vontade. Preciso mais fé para dizer essas palavrinhas, do que para declarar a Deus o que Deus tem que fazer. Então, Paulo está pedindo, né? Orem por mim para que eu seja livre dos crentes da Judéia. Deus não atendeu. Ele foi preso lá por conta do rolo dos rebeldes da Judéia. Mas não quer dizer, porque Deus não responde a orações, que as orações não são bem-vindas, desejadas e que elas não devem ser feitas. Segunda coisa que Paulo pediu, e nisso ele foi atendido, para que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. De fato, a igreja de Jerusalém recebeu Paulo muito bem, recebeu a oferta. No livro de Atos nós temos o relato de como Paulo se encontrou com a liderança da igreja, que o receberam e como parceiro no trabalho missionário. E Paulo pedia tudo isso para quê? Verso 32, que quando eu visite vocês, pela vontade de Deus, eu chegue à sua presença com alegria e possa me recrear com vocês. No final ele queria isso. E ele termina orando por eles, que o Deus da paz seja com vocês. O que é que tudo isso nos ensina sobre missões? Fechando. Quais são as lições que a gente pode tirar aqui? Primeira delas, meus irmãos, Deus está agindo no mundo hoje, entre os gentios, buscando um povo para o seu louvor. Deus não está parado. Quando a gente olha o mundo, por exemplo, o Brasil, a gente olha essas manifestações que estão acontecendo no nosso país, a gente pergunta como é que isso se encaixa no plano de Deus. Eu não sei como é que se encaixa, mas eu sei que se encaixa no plano maior dele. Ele está usando tudo que acontece para trazer um povo para o louvor da sua glória. Cabe à igreja entender o momento que está vivendo, o momento de Deus, como Paulo fazia, e usar isso, essas oportunidades para anunciar o Evangelho de Jesus. Mas Deus está agindo no mundo hoje, convertendo pessoas, chamando pessoas, transformando pessoas. Ele enviou Jesus não somente aos judeus, mas aos brasileiros também. Ele já enviou os apóstolos para lançar o fundamento da missão. Ele continua hoje a agir de maneira salvadora. A época de missões não cessou. Não cessou, ela está em plena validade. Segunda coisa que nós aprendemos do texto aqui, é que Deus usa as igrejas locais como base para o apoio missionário. Vocês percebem a preocupação de Paulo em envolver a igreja de Roma no seu projeto. Paulo não era um obreiro solo, ou seja, que queria ter um ministério isolado e sozinho.
ele procura o apoio da igreja, ele procura ligar, conectar o seu trabalho com o trabalho da igreja local. É um grande erro pensar que a obra missionária pode ser feita somente com base em organizações, sem o apoio de igrejas locais. Porque não é esse o plano de Deus. É lamentável quando, infelizmente, nós, das igrejas locais, deixamos de nos envolver pensando que a responsabilidade de fazer missões é das agências missionárias da nossa denominação. As agências missionárias são meras facilitadoras, deveriam ser meras facilitadoras do trabalho das igrejas locais. Porque é a igreja local que tem que estar envolvida, é da igreja local que virá o missionário, é da igreja local que virá o sustento, é da igreja local que virão as orações. As três coisas que nós vimos aqui, por isso que Paulo quer envolver a igreja de Roma. Nós não podemos transferir a responsabilidade como igreja local para as agências. Elas nos ajudam e elas são necessárias por causa da complexidade do transporte, da movimentação entre países, às vezes até mesmo no próprio Brasil, da organização dos recursos, mas nunca em detrimento da autonomia e da centralidade da igreja local, como nós vemos aqui Paulo fazendo. Terceira coisa que nós aprendemos: Deus supervisiona e conduz o trabalho missionário no mundo. Missionários podem e devem fazer planos, como Paulo, mas Deus, pela providência dele, fará a sua vontade. E no final, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a vocês, a mim, a todos nós, a nos envolvermos nesse trabalho extraordinário. Eu não sei em que é que você está envolvido. Eu acho que se você veio participar desse congresso aqui, é porque de alguma maneira você sente o apelo que o trabalho missionário representa para nós. Há tantas maneiras de se envolver, vocês perceberam aqui, não é? Paulo não esperava que a igreja de Roma fosse a Espanha, mas que o apoiasse na ida. Você não precisa ir se Deus não o chamou para isso, mas você pode apoiar, você pode orar. Você vê que ele pede orações, pede sustento, pede envolvimento, quer parceria. E todos nós podemos, de alguma forma, estar envolvidos no trabalho de Deus, que é buscar um povo entre os gentios para a glória do seu nome. Que nesse congresso você descubra o seu lugar e a sua vocação e o seu chamado nessa obra maravilhosa. Amém? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque ela serve de roteiro para nós. Pedimos perdão quando temos sido omissos e perdido a visão do que o Senhor está fazendo hoje. Oro pelo levantamento de muitos jovens, ó Senhor, para o trabalho missionário, pregadores fiéis, homens e mulheres de Deus, que o Senhor queira usar para a Tua glória. E nos ajuda, Senhor, a nos envolver, nos ajuda a entender o momento que o nosso país está vivendo, para sermos relevantes, fazermos a diferença no caos social, político, econômico que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Reverendo Augustus, nós queremos passar às suas mãos duas recordações do Sínodo de Brasília, como expressão da nossa gratidão pela sua disposição, pelo seu compromisso. Os planos de Deus são realmente insondáveis. Há 2 anos atrás, quando planejávamos esse congresso, o senhor não tinha ainda em mente que Deus o estaria levando para os Estados Unidos para esse período de estudos. Mas aprove a Deus assim realizar a sua vontade. E eu agradeço em nome do Sínodo de Brasília, de todos os irmãos presentes, a sua disposição em enfrentar essa distância com horas a fios de voo, para estar conosco, nos trazendo do Senhor esta palavra poderosa que alcança os nossos corações. Com essas duas lembranças, todas as vezes que o Senhor olhar para elas, lembre-se de nós e da nossa gratidão pela sua permanência entre nós. Deus o abençoe.
Nós passaremos agora ao procedimento para a separação e para o desenvolvimento dos grupos focais. Antes eu gostaria de fazer duas solicitações. Reverendo Ednildo, secretário executivo do Presbitério Alto Noroeste Mineiro, e ao reverendo Fábio Bezerra Lima, presidente do Presbitério de Vale do Paraná, que depois pudessem indicar a missionária Júnia, lá no departamento infantil, quais são as 2, 3 ou 4 irmãs ou irmãos que estarão nos ajudando no trabalho com as crianças na parte da tarde. Lá embaixo, onde os irmãos fizeram o credenciamento. Segundo aviso, lembrar aos irmãos que nós temos preparado o almoço para todos. Você não precisa sair daqui para alimentar-se fora. Nós estamos esperando tê-lo conosco na hora do almoço. E gostaríamos que você mantivesse ostensivamente o seu crachá. Alguém que porventura não o tenha recebido, não se preocupe. No momento em que você estiver se preparando para ir para o almoço, você vai ter oportunidade de retirá-lo. Nós tivemos em um determinado momento um congestionamento dentro do sistema, no processo de credenciamento e de check-in, e com isso nós tivemos que liberar muitos irmãos ainda sem o crachá. Mas fique tranquilo que você terá a oportunidade de ostentar o seu crachá. A terceira solicitação é que ninguém se disperse. Nós estamos aqui nos limites, onde temos instalado a Igreja Presbiteriana Nacional e as novas instalações também da Igreja Presbiteriana do Brasil, seminário, o Centro da Terceira Idade, mas gostaríamos que você não se deslocasse desta área onde nós estamos. Não temos problema, esperamos em Deus com alguma manifestação aqui nas nossas cercanias, mas gostaríamos de pedir aos irmãos que nos concentrássemos aqui dentro dos limites da Igreja Presbiteriana Nacional. Eu quero convidar agora aqui, para que estejam conosco à frente, os secretários gerais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Convidar primeiramente o reverendo José Roberto Rodrigues Coelho, ele é o secretário-geral do Trabalho da Infância. Gostaria que o reverendo José Roberto estivesse aqui conosco. Quero convidar também o reverendo Carlos Eduardo Aranha Neto, secretário